que acontece do lado da empresa quando tudo isso, quando as pessoas param de consumir, a empresa para de vender, não é? O estoque cresce muito. O caso da indústria automobilística, todos vocês estão acompanhando pela imprensa, né? Não consegue vender automóveis, os pátios estão cheios, não consegue vender mesmo com ofertas. O que acontece no campo do emprego quando uma empresa enfrenta esse tipo de situação? Bom, ela começa, em primeiro lugar, antecipando as férias dos empregados. Porque como a empresa não consegue vender, a última coisa que ela gostaria de fazer era despedir o empregado imediatamente, porque o empregado é um bem muito precioso para a empresa, não é? Ele foi treinado, está ajustado, é o fator de produção mais complexo. Ela não quer despedir. Ela não quer despedir porque na hora de reativar ela tem que recontratar. E a recontratação custa caro também. A demissão custa caro também. Então o que ela faz? Ela coloca os empregados em férias. Todo mundo ia tirar férias em meados do ano que vem. Não, entra já. Para segurar o quadro. Se todo mundo entra em férias, mas ela não consegue vender os produtos dela, ela chega e fala, olha, vocês voltaram de férias, eu vou dar mais uma licença para vocês de mais 15 dias, porque não adianta que a gente produzir aqui. Não adianta produzir porque o pátio está cheio. Se a gente produzir nesses próximos 15 dias, eu não vou vender. Vou gastar energia, vou gastar matéria-prima e não vou vender. Então vocês vão ficar em casa mais 15 dias e nós vamos pagar. A empresa faz isso também, como segunda medida de emergência. Quando eles voltam e falam, olha, voltamos, e agora? A empresa fala, olha, continua com o pátio cheio. Então vamos fazer o seguinte. Já antecipei férias, já dei licença remunerada, agora vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar só segunda, quarta e sexta. Porque não adianta a gente trabalhar todo dia que vai encher o pátio mais ainda e nós não vamos vender. E assim eles fazem aquele chamado banco de horas. Ou seja, os empregados trabalham 3 dias por semana, folgam 2, e essas folgas, elas passam a ser um crédito para a empresa. O que significa esse crédito para a empresa? Se um dia ela precisar fazer hora extra, voltar à jornada normal e fazer hora extra, ela não precisa pagar essas horas extras porque ela já pagou agora, na forma de 2 dias de folga. Por isso que é chamado banco de horas. Débito e crédito. Isso é debitado na conta do trabalhador e acreditado na conta da empresa. Aí ela tenta isso. Bom, vamos trabalhar 2 dias por semana, 3 dias por semana. Se não dá certo, ela usa uma figura que está na CLT, que é a figura do layoff. A figura do layoff permite à empresa colocar o trabalhador recebendo do Ministério do Trabalho. E ela para de fazer o pagamento mensal do trabalhador. Ela recolhe apenas os encargos sociais, que são as despesas de contratação. E ele fica no layoff, recebendo um recurso do Ministério do Trabalho, como se fosse um seguro-desemprego, mas ele não está desempregado ainda. Então ele recebe na forma de uma bolsa de treinamento, ele participa de programas de treinamento, ele fica aí. Essa lei diz o seguinte, no máximo ele pode ficar 5 meses nessa situação. Então muitas empresas deixam 1 mês, 2 meses, se a coisa melhora, ela traz de volta, fala, pessoal, coisa melhorou, vamos continuar, vamos trabalhar normal. Mas se não melhora, ele fica até o 5º mês. Depois do 5º ele volta para a empresa. Ele volta para a empresa, aí o que a empresa faz? Olha, não estou vendendo. Vou fazer o seguinte, nós vamos trabalhar agora só 3 dias por semana, mas tem uma lei, que é a chamada Lei 4923, que permite pagar só uma parte do seu salário. Ou seja, a empresa reduz a jornada para 2 dias ou 3 dias e reduz o salário também dele.
No primeiro caso do banco de horas, ela não reduziu o salário, né? Ela apenas teve um crédito dessas horas não trabalhadas. Pela Lei 4923, ela pode reduzir o salário até 25% do salário. Então ela reduz a jornada e reduz o salário em 25%. Ou então, ela pode fazer uma outra opção. Ela pode optar por um outro programa que se chama Programa de Proteção ao Emprego, que permite reduzir 30% do salário. É um pouco mais do que aquela lei anterior. Pode reduzir 30% do salário. E pode reduzir 30% da jornada. Esse programa é um programa relativamente novo. Tem mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Mas ela pode optar por ele. Ou pela Lei 4923. Bom, se nada disso funciona, o que ela vai fazer? Vai demitir. Essa costuma ser a trajetória da maioria das empresas para poder segurar o seu pessoal o máximo de tempo possível. Em PJ, né? A Denise está lembrando uma alternativa que existe aqui, que seria a empresa desligar o empregado da condição de empregado, que tem vínculo empregatício, e dizer para ele, olha, você abre uma firma individual, conta própria, individual, abre uma firma e eu vou te contratar como prestador de serviço por essa firma. Então o contrato agora vai ser com a pessoa jurídica e não mais com a pessoa física. Essa é uma alternativa que muitas empresas usam. Mas essa alternativa, Denise, na maior parte dos casos, ela é considerada pela Justiça do Trabalho como ilícita. Ela é considerada como ilícita. Por quê? Porque, quando que ela é ilícita, melhor dizendo? A Justiça considera ilícita quando esse PJ continua fazendo a mesma coisa que ele fazia antes como empregado, livrando a empresa do pagamento daquele 102% de contratação, de despesa de contratação. Então a Justiça considera ilícita. E ao considerar ilícita, condena a empresa. E a empresa é condenada a incorporar novamente o empregado e recolher todas as verbas que ela omitiu. Mas há casos em que ela pode fazer isso licitamente. Então, para fazer licitamente, ela teria que fazer o seguinte, vamos supor, ele é engenheiro empregado da empresa. Ela fez tudo isso, não aguentou, vai ter que despedir. Fala, olha, eu vou te contratar como engenheiro através da sua firma. Abra uma firma aí que eu contrato. E aí ela passa a contratar da seguinte maneira. Ela define determinadas tarefas para esse engenheiro. Fala, olha, eu quero que você desenvolva um novo produto. Então, se está numa fábrica de automóvel, fala, eu quero que você desenvolva um novo vidro para o para-brisa. E o seu projeto é esse. Você vai fazer isso, pode usar os laboratórios da empresa, pode usar os laboratórios de outra empresa, de uma vidraria, ou seu próprio laboratório, ou da universidade, onde você quiser. O que eu vou lhe pagar é o resultado do seu trabalho. A hora que você chegar com o vidro novo, pronto, projetado, aí eu te pago. Então o que ela fez? Ela contratou um serviço específico desse engenheiro. Ele não está mais dentro da empresa, como ele estava antes, fazendo as mesmas coisas que ele fazia, ao lado dos seus colegas que continuam empregados. Então, nessa situação, essa alternativa que a professora Denise aventou é uma alternativa que há empresas que utilizam esse tipo de alternativa. Passam a contratar serviços determinados e específicos com os profissionais especializados. Mas essa é a via sacra, digamos assim, do lado da empresa.
A empresa não despede na primeira dificuldade. A empresa demora para despedir. A não ser quando se trata de uma microempresa que ela não tem condições de bancar tudo isso aqui. Uma microempresa, mesmo uma pequena empresa, não pode dar férias antecipadas, não pode dar licença remunerada, ela não tem condições. Então, no caso das micro e pequenas empresas, o desemprego é quase imediato. Quando ela cai muito na demanda, quando ela não consegue vender seu produto, o desemprego é quase imediato. Nas grandes empresas, que têm mais caixa, que têm mais condições, essa via sacra é muito comum.